Ah, mas tá fora, não, Tonelli, essa hora. Foi uma brasileira, pô. Dessa aí, vamos cortar isso aí. Censurado, hein? Censura musical. Não, essa hora é meio bravo. Pode botar já o prefixo aí que dá para começar já. Você está na Cidadania FM. Continue com ela. Começando, 60 minutos. Cidadania, 60 minutos. A informação, utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação, Ernesto Albuquerque. Onze horas e 29 minutos, muito bom dia, muito boa tarde, para quem é de bom dia, para quem é de boa tarde, os cumprimentos aqui do Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, trazendo as informações do dia, 60 minutos, começando a partir de agora. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesta data. Estaremos mostrando as notícias direto de Brasília através das matérias da EBC e também da agência Rádio Web. Lula depois ontem, juntamente com Pelé, no caso da Rio 2016, como testemunha de defesa de Sérgio Cabral. Também estaremos mostrando a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, fazendo uma pesquisa sobre o preço dos combustíveis. Que será que vai dar essa pesquisa, hein? Será que o pessoal vai concordar com a dolarização? Com certeza não. Combustíveis sem nenhum subsídio, diz o ministro do governo Temer. Julgamento do TSE vai analisar o caso Agripino Maia do DEM. Isso ficou adiado para a semana que vem. Facção, confirmado, na verdade, as facções criminosas queimando ônibus em Minas Gerais e também no Rio Grande do Norte. Saúde, queimaduras, estamos no mês de junho, naturalmente, uma campanha para prevenção de queimaduras no mês de São João. Fake news, os partidos se combinando entre si, junto com o TSE, para não ter fake news nessas eleições. Será que isso vai acontecer? E também história hoje, falando dos 18 anos da morte do grande Moreira da Silva, o homem do samba de break e de muito humor na música brasileira. A separação entre migrantes não é ou não deveria ser permitida, é uma situação bastante violenta em termos de relação familiar. E também a violência no campo, a maior parte das mortes no campo, resultados de massacres. Isso aí, isso no Brasil, hein, pessoal? E ferrovias, por que o Brasil deixou de ter ferrovias? Vamos mostrar uma matéria especial sobre esse tema no finalzinho do programa. Apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. São 11 horas e 32 minutos. Obrigado ao Danilo Mazetti, a Priscila Albuquerque, a Priscila, nossa sobrinha, né? Um abraço aí, também sintonizando aí 60 minutos. E vamos mandar um abraço para os amigos aniversariantes daqui a pouquinho. Agora os apoiadores aí. NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética, também Miranda Táxi e Escritório Esquina do Fórum e também Farmaguide, Rede Multidrogas e a nossa clínica de vacinas sempre trazendo novidades.
Hoje, dia 6 de junho, vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, o João Paulo aniversariando, o Paulo também, Paulo Cinto, acho que é esse o nome, o Guerino Bergamo aniversaria hoje, e o Beto Saci, são amigos aí que estão na nossa agenda de amigos da cidadania. Mandando um abraço também para quem aniversaria e que está no Facebook, nesse dia 6 de junho, os aniversariantes do Face, nossos amigos, amigas, são exatamente a Valéria Oliveira, a Ana Camila Nakamura, parabéns, Neila Ruda, o João Paulo Cunha, Vinícius Barcelos, Regina Silva, Josinha Correia, Roberto Rodrigues, Paulo Matos, lá de São Paulo, Caroline Daniel, e o Daniel Haddad também faz aniversário hoje. Parabéns a todos os amigos aí, a gente agradece a preferência aqui pela Rádio Cidadania. E a previsão do clima, ontem a previsão era de 4 milímetros, choveu muito pouco durante o dia, e hoje temos 19 graus nesse momento aqui nos estúdios da Cidadania FM, e temos a previsão para 14 graus na madrugada, 24 graus a máxima durante o dia. Não há previsão de chuva, segundo o Climatempo, e também a umidade relativa entre 61% e 99%. 6h51 nascer do sol e 17h37 o pôr do sol. Vamos à primeira matéria da agência Rádio Web. Lula ontem foi convocado, juntamente com Edson Arantes de Nascimento, que é o Pelé, exatamente para depor como testemunha do caso das Olimpíadas da Rio 2016. E foi interessante, foi um depoimento em que Lula se mostrou bastante lúcido, bastante ativo, né? Quem esperava uma pessoa abatida depois de quase 2 meses aí de prisão, muitos consideram a prisão injusta, né? Sem provas, e Lula esteve lá e com altivez respondeu todos os questionamentos, até o ponto que o próprio Marcelo Bretas, que é considerado o Moro da Lava Jato lá do Rio de Janeiro, dizer que esteve no comício quando tinha 17, 18 anos, com camiseta, boné do Lula, e dizendo que esteve naquele comício de 1 milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro. E Lula disse, não perdeu a oportunidade, falou, olha, no comício dessa campanha, esperamos convidá-lo para você estar lá presente também. Mas vamos a essa matéria sobre esse depoimento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento nesta terça-feira no processo que investiga a suposta compra de votos de dirigentes africanos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O depoimento foi dado ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, por videoconferência da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso há quase 2 meses. Lula foi convocado como testemunha pela defesa do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, que é réu na ação penal. No início do depoimento, o ex-presidente foi alertado pelo juiz de que deveria responder apenas o que fosse perguntado e que a audiência não seria espaço para discursos políticos. E esse momento é exclusivamente para que o senhor responda às perguntas da defesa ou das defesas, eventualmente do Ministério Público, com relação a esta ação penal. Está claro isso para o senhor? Muito bem, o meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tem um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Eu estou cansado de mentiras. Quando perguntado sobre algum tipo de negociata, Lula argumentou ter criado um decreto para fiscalização de todos os trâmites que envolviam os Jogos de 2016 pela Controladoria Geral da União e disse que o país vive um momento de denuncismo, mas foi interrompido pelo juiz antes de completar sua fala. Eu, inclusive, criei, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para as Olimpíadas, um decreto dando à Controladoria Geral da República a fiscalização de transparência de todos os ousados em relação às Olimpíadas. Eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção de compra de delegado 8 anos depois.
como nós estamos vivendo no momento do denuncismo, em que muita gente... Obrigado, senhor Luiz Inácio. Um minuto. Ao final do depoimento, o juiz Marcelo Bretas contou que apoiou a candidatura de Lula participando de um comício quando tinha por volta de 17 anos de idade. Durante a tarde desta terça-feira, Pelé também foi ouvido no mesmo processo, já que integrou a comitiva que apresentava o país aos membros do COI, Comitê Olímpico Internacional. O ex-jogador afirmou que também não soube de nenhum tipo de negociata durante a campanha do Brasil. Pelé foi relacionado como testemunha a pedido da defesa de Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que é réu na mesma ação. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 11h38. Obrigado a Elaine Moreira, também conosco, a Marisa Dias de Almeida, também são os amigos que estão chegando aí na nossa rede social. Vamos às informações daqui da cidade. Também temos os blogs noticiosos aqui da Estância Turística de Avaré, e o Horto Florestal está oficialmente municipalizado, é o que diz aqui o Jornal do Ubuie. Nessa terça-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o prefeito da Estância Turística de Avaré participou da cerimônia realizada no Parque Vila Lobos, em São Paulo, onde o governador Márcio França assinou o decreto autorizando o município a utilizar por 30 anos, a título precário e gratuito, a área do Horto Florestal da cidade aqui de Avaré. Com autorização, a Prefeitura pode tomar as providências legais necessárias para assumir a reforma, ou melhor, a reserva florestal, cujo espaço, situado em plena área urbana e considerado uma importante área de preservação ambiental. O secretário, inclusive, Judésio Borges, acompanhou essa cerimônia. Gasolina de Avaré, está no Jornal Victoriano, é uma das mais caras do estado. É o que está dizendo aqui essa matéria, feita pela Ana Sampaio. Segundo pesquisa publicada no site da ANP, a gasolina de Avaré é a 7ª mais cara do estado, custando, em média, R$ 4,45 por litro. O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Petróleo durante o período da greve dos caminhoneiros. Avaré só perde para a cidade de Botucatu, Caraguatatuba, Monte Alto, Olímpia, Paraguaçu Paulista e São José dos Campos. Portanto, mais cara que Avaré, apenas 5 cidades. A 6ª colocada seria Avaré. A gasolina mais cara do estado fica em Paraguaçu Paulista, custando em média R$ 4,49. Avaré, na média, nessa pesquisa, R$ 4,45. De acordo com a ANP, 11 postos foram pesquisados em Avaré. O preço mínimo encontrado foi R$ 4,33 e o máximo R$ 4,59. A média, R$ 4,45. Isso é o que diz aqui a matéria do jornal O Victoriano. Mais informações aqui da Estância Turística. O vereador vai questionar no Ministério Público a falta de prioridade do prefeito. O vereador Ernesto Albuquerque, mais uma vez, fez sérias críticas em relação às prioridades do governo atual, aqui de Avaré, que não demonstra interesse em resolver os problemas de aumento de salário e outros problemas, deixando claro que não consegue colocar os alunos nas escolas, isso porque, na verdade, estavam suspensas na segunda-feira as aulas, e outros eventos que são prioritários, na verdade, diz a matéria aí, é exatamente aquilo que a gente falou lá na Câmara, na Palavra Livre, e hoje nós já passamos para a assessoria jurídica e mais vereadores irão assinar essa representação, questionando o exemplo de outras cidades, onde o Ministério Público deu razão para quem fez essas observações, que não é possível você priorizar eventos que serão gastos muito dinheiro público e você não atender às verdadeiras prioridades de uma cidade. Então, é nesse sentido, e fartamente documentado, inclusive, a própria Prefeitura perdeu em segunda instância uma ação que o sindicato entrou, justamente questionando a necessidade e obrigatoriedade da Prefeitura de pagar no 5º dia útil o salário dos servidores. E tem uma multa pesada aí, que parece que para esse mês já a Prefeitura não vai conseguir obedecer essa determinação judicial. Um outro assunto também que está no jornal do Ubuie, o vereador Barreto, do Mercado, protocolou na segunda-feira, na Câmara,
um requerimento endereçado à Secretaria Municipal da Assistência Social, e a secretária Érica Alessandra Alves, para que informasse se a mesma tinha conhecimento de que um dos conselheiros tutelares teria promovido, através de uma emissora de rádio da cidade, que não é a cidadania, né, em que foram arrecadados por um programa de rádio alimentos para uma família carente. O fato é que, segundo o requerimento, teria chegado ao conhecimento do vereador que tanto a retirada desses alimentos e a entrega foram feitos na emissora de rádio e transportado por um veículo do Conselho Tutelar até a família. Tem gente fazendo campanha eleitoral? Será que é isso ou não? Tem gente com interesses nas eleições futuras, já? O vereador espera que o fato seja apurado. Curiosamente, depois dessa leitura, nessa última sessão, um outro radialista de uma outra emissora aí teria falado sobre o assunto, né, afirmando que o vereador Barreto não sabia fazer requerimento e que se precisasse de algumas aulas, etc., blá, 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 blá. Esse cidadão é vereador cassado, né? Ele não pode nem fazer isso. Na verdade, o Barreto está na função de vereador, chegou uma informação a ele, ele pediu apuração. Nada mais do que isso. E interessante que na hora da votação, 6 vereadores da situação levantaram combinadinhos para tentar rejeitar esse requerimento, não aprovar. Mas a maioria, com voto de Minerva, do presidente da Câmara, Antônio da Larsa, o vereador terá aí atendido a sua solicitação, foi aprovado, portanto. Eu disse, justamente nesse comentário, a respeito desse assunto, que o vereador tem todo o direito de perguntar. Chegou uma informação a ele, de fonte fidedigna, e estava perguntando, né? E a própria secretária estava lá, né? Ela foi informada por um outro vereador da situação do conteúdo desse requerimento, ela foi lá para acompanhar a votação, que ela está no direito dela fazer, né? A Cláudia Quintiliano está com a gente, Cláudia Quintiliano Videira, o Fernando Carana de São Paulo, a Jéssica e o Gleberson, Toninha de Ângeles também, e quem mais? A Sueli Catibe Veiga. Obrigado aí pela audiência, pelo acesso às nossas páginas. O prefeito deixa claro que não vai dar aumento ao servidor. O prefeito Jô Silvestre, mesmo depois daquelas conversas de levantar dinheiro através das parcelas do DODES da Câmara, tudo isso dito em emissora de rádio, tudo não passou de coisas que não irão acontecer. Para o presidente do sindicato, o prefeito estaria desperdiçando dinheiro com pintura de postes, quase R$1 milhão, e foi solicitado um local para que os garis pudessem descansar, nem isso o prefeito teria atendido. Isso é um resumo do que o Leonardo falou na Tribuna Livre, segunda-feira, na Câmara. E disse também que esteve com o prefeito e o mesmo disse que não havia possibilidades de reposição inflacionária em razão do chamado comprometimento, do chamado limite prudencial. Leonardo lamentou a postura do prefeito, que estaria se preocupando muito mais com eventos, com festas, do que com coisas mais prioritárias e principalmente com o salário dos servidores. Aliás, essa é a razão da representação que vereadores farão ao Ministério Público, questionando se isso é correto ou se não é correto, né? Mais ou menos aquela pergunta que o Galvão Bueno sempre faz: pode isso, Arnaldo? Pode isso, prefeito? Né? Essa é a pergunta. O Ministério Público, naturalmente, irá se posicionar. São exatamente 11 horas e 46 minutos. Vamos a 2 matérias que falam sobre a questão de combustível. Está difícil o GLP na cidade, hein? E o café sai ou não sai, Titonelli? Não tem GLP, não tem jeito, né? Mas vamos lá, então. 2 matérias. A ANP vai fazer uma pesquisa perguntando à população o que a população acha do preço dos combustíveis. Você imagina a resposta, Titonelli? O que a população vai falar? Vai falar, desse jeito não dá, não aguento mais, né? E, na verdade, essa dolarização e a troca do Pedro Parente pelo seu substituto não mudou em nada, porque a política do governo Temer continua de dolarização. Então, no meio da crise, aumentaram o preço dos derivados de petróleo. Enquanto não fizer voltar à política anterior, no sentido de aumentar o número de refinarias, para que o Brasil consiga refinar o petróleo bruto e não fique
apenas mandando para o exterior, para os Estados Unidos, refinar e mandar a preço de dólar, diesel, gasolina e GLP, não vai poder mudar, não vai ter condição. E outra possibilidade, foi bem levantada por críticos dessa política, é exatamente a necessidade de diminuir a margem de lucro. A margem de lucro da Petrobras por litro de diesel é 150%. Se tivesse aí uma margem de 50%, 60%, 70%, já poderia cair para 2, segundo os entendedores, 2,60, 2,70 o valor do diesel. Quer dizer, mas isso eles não querem fazer porque tem que preservar o lucro dos acionistas e em detrimento do povo brasileiro. Essa é a grande questão que sequer o governo Temer está tangenciando, está chegando perto dessa discussão. A gente percebe que não, né? Vamos então à matéria da pesquisa da ANP e também o governo dizendo que não vai dar subsídio para diminuir o preço de combustível. A diretoria da Agência Nacional de Petróleo aprovou nesta terça-feira uma consulta pública sobre os reajustes dos preços dos combustíveis. A decisão foi tomada em meio à pressão para uma mudança na política de preços da Petrobras, que levou ao pedido de demissão do então presidente da estatal, Pedro Parente. Mesmo assim, o diretor-geral da ANP, Décio Oddoni, negou que esta seja uma tentativa de interferência do governo. A questão do repasse dos ajustes dos combustíveis ao consumidor final está sendo questionada pela sociedade. Esse questionamento gera um grau de instabilidade que não ajuda no processo de atração de investimento. Então, essa medida não é controle de preço. De forma alguma. Nós não estamos interferindo na formação de preços das companhias e nem vamos interferir, porque isso é definido em lei no Brasil. Os preços são livres. A consulta pública vai acontecer entre 11 de junho e 2 de julho e será aberta a órgãos públicos, representantes do mercado petrolífero, consumidores, segmentos técnicos e ao público interessado. As contribuições poderão ser feitas através de um formulário eletrônico que estará disponível no site da Agência Nacional do Petróleo. Em nota, a Petrobras disse que irá colaborar com as discussões. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. O ministro da Fazenda descartou nesta terça-feira qualquer possibilidade do governo subsidiar a gasolina para garantir a redução do preço do combustível nos postos. De acordo com Eduardo Guardia, o governo fará um enorme esforço fiscal para bancar parte dos 46 centavos de desconto no litro do diesel. No entanto, Guardia foi taxativo. Para colocar fim na greve dos caminhoneiros, em momento nenhum foi negociado redução do preço da gasolina, do álcool ou do gás de cozinha. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. Então, não estou sequer discutindo qualquer programa de subsídio. Porém, algumas lideranças do governo, especialmente no Congresso, neste período de eleição, trabalham com a hipótese de redução de preços. A intenção seria criar uma espécie de colchão financeiro para equilibrar o preço dos combustíveis com possíveis altas internacionais. Segundo o ministro, esse colchão só seria criado através da taxação e não de recursos do governo ou da Petrobras. Isso é uma outra discussão, que é a possibilidade ou não de você ter o imposto como um amortecedor da flutuação do preço do petróleo. Isso tem que ser discutido à luz da lei de responsabilidade fiscal, porque exige um imposto regulatório que hoje nós não temos para aplicação no caso dos combustíveis. O ministro se negou a comentar qualquer possibilidade de mudanças na política de preços da Petrobras. Apesar da saída de Pedro Parente, a estatal segue com a política de acompanhar o mercado internacional diariamente e, a partir disso, fazer possíveis reajustes nos preços dos combustíveis. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089.
Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11 horas e 52 minutos. Rodrigo Carvalho pedindo para eu mandar um abraço aí para os canaveiros da Capter, da usina Forlan. Tá mandado um abraço, Rodrigo. Obrigado aí pela audiência. Márcia Pancioni com a gente, a Ilza Brasil, a Sueli Alarcão Benini, o Anderson Guimarães. O Anderson que está fazendo um programa segundas-feiras aqui, falando de horóscopo, de carta e tudo mais, né? Um programa esotérico, seria esse o nome? Pois é. Amigos apoiadores, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779-997-611501. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular, tudo isso é com o Nelson da NT Chaveiros. Escritório Esquina do Fórum, também conosco, Rua Paraíba 1486, 3732-3514, pertinho lá do Coronel João Cruz. A UDI Ressonância Magnética, também conosco, o doutor Ronaldo Abdala e sua equipe, Rua Mato Grosso 1800, no quarteirão da Santa Casa, segunda a sexta-feira, logo cedinho, das 7 às 18, 3732-3264, atende particular, atende convênio, com certeza dá um relatório muito caprichado e rapidinho. Miranda Táxi também, você quer viajar para qualquer parte do Brasil, ligue para o 997-29-9608, o WhatsApp está sempre ligado, uma viagem segura, com conforto e preço justo. São os amigos aí que colaboram aqui com a Rádio Cidadania. E o Giba Soares, vereador, sempre vereador, né, Giba? Está acessando aí a nossa página. O blog do Luiz Nassif está dizendo que o STF julga hoje validade do voto impresso e também a validade das conduções coercitivas. Lembra essa tal de condução coercitiva? Pois é, eles vão julgar hoje. Crianças palestinas pedem a Messi que não jogue contra Israel em Jerusalém. Olha aí, as crianças palestinas. Também reproduzindo aqui o documentário Ilha das Flores, que é sobre a questão do lixo, foi feito já há algum tempo atrás pelo Jorge Furtado. É um dos 100 mais importantes curtas do século, e inclusive está listado aí nos filmes mais importantes, né? Então, tá aí, para quem não viu ainda, interessante dar uma olhadinha, tá na página do Luiz Nassif. Que mais que nós temos aqui? Um artigo que diz que Frei Beto, fazendo o artigo, né? Lula disse a Frei Beto, atribuindo sua prisão à traição da elite para tirá-lo da eleição. E as pesquisas mostram aí com muita clareza, né, que Lula continua na preferência popular disparado na frente. E na última pesquisa do Estadão, né, da Ipsos, mostra com muita clareza, não colocaram o nome de Lula, mas quando não coloca o número de não votos, quer dizer, votos nulos, brancos e indecisos, aumenta exponencialmente. E essa pesquisa mostrou algumas coisas interessantes. Por exemplo, que Dória não é viável, não é mais viável que a Alckmin. Ambos estão lá com 6% ou 7%. E Haddad, sem ser anunciado como candidato, está na frente de ambos, próximo a Ciro Gomes, que está em segundo, com em torno de 11%. E Haddad em torno de 8%. Então, isso mostra, provavelmente, a viabilidade de uma segunda via, dependendo aí de como fazer campanha, se Lula efetivamente não puder ser candidato, e disser que o candidato do partido dele é, por exemplo, o Haddad. Isso há a possibilidade da migração de votos, e essa pesquisa mostrou claramente. Se alguns tinham intenção de tirar Alckmin da parada, os tucanos, né, pelo jeito, já mudaram de ideia, porque Dória, como presidente, segundo essa pesquisa, não seria viável. Seria menos viável que Alckmin aí. E mostra uma certa preocupação da chamada direita, centro-direita, a ponto de Fernando Henrique ontem ter publicado uma carta pedindo a união da direita e do centro, né? Vamos ver se eles conseguem viabilizar, de fato, um candidato. Caminhoneiros ameaçam nova greve. Enquanto as empresas transportadoras se movimentam para mudar a tabela do frete mínimo, os caminhoneiros acompanham ressabiados
o andamento das negociações em Brasília. Nas redes sociais, os motoristas temem que o lobby dos grandes grupos consiga derrubar a tabela recém-instituída pelo governo como contrapartida ao fim da greve. Mas os caminhoneiros prometem resistir. Essa matéria está no jornal Estado de São Paulo. Polícia pede prisão de suspeito que matou caminhoneiro. Multas de transportadoras passam de 840 milhões de reais. Devedores podem ter CNH e passaporte suspensos. A ANP está estudando um prazo mínimo para reajuste de preços. A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis anunciou ontem que vai abrir consulta pública para discutir a periodicidade dos reajustes de combustíveis do país. É a tal pesquisa que pretendem fazer. Minas Gerais tem ônibus queimados no 4º dia de ataques. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar exatamente essa matéria. Caso Marielle, polícia faz buscas na casa de suspeito. A Delegacia de Homicídios do Rio fez no início da noite de terça-feira, de ontem, portanto, uma busca na casa do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, acusado de liderar uma milícia e investigado pela morte da vereadora Marielle Franco Pissol, ocorrida em 14 de março. Já está chegando próximo aí, março, abril, maio, há mais de 2 meses, em quase 3 meses, sem solução, esse triste acontecimento. E Gilmar Mendes, o homem que solta todos aqueles que, enfim, pedem para soltar, menos alguns, né? O ministro do STF concedeu habeas corpus para soltar o doleiro Antônio Cláudio Albernaz, preso preventivamente no Rio, desde 2 de maio, quando foi deflagrada a Operação Câmbio Desligo, desarmamento da Lava Jato no Estado. O magistrado substituiu a prisão por outras medidas cautelares. Foi feito um levantamento, em 30 dias, praticamente ele soltou quase um doleiro ou investigado por dia. Realmente tem um poder da caneta aí complicado o Gilmar Mendes, não? Vulcão deixa mais de 70 mortos na Guatemala. A erupção do vulcão de fogo na Guatemala, há 2 dias, deixou 75 mortos e 192 desaparecidos, informou a Defesa Civil, enquanto uma forte explosão estremecia na terça-feira as zonas já devastadas. 7 comunidades foram evacuadas ontem pelo aumento da atividade vulcânica. Realmente bastante preocupante. Segunda Guerra Mundial, uma matéria aqui do MSN, Dia D completa 74 anos. A data de 6 de junho de 2018 marca o 74º aniversário da invasão do Dia D, também chamada Operação Overlord, na qual 156 mil soldados das forças americanas, britânicas e canadenses aterrissaram em 5 praias da região da Normandia para dar início à liberação da França e virar o jogo na guerra contra os nazistas. 74 anos, portanto, completos hoje. São exatamente 12 horas e 1 minuto, essa Cidadania, e o jornal 60 Minutos. Quem está conosco também é o César Ortega, lá em Bauru. Um abraço aí. E vamos a mais informações. Direto de Brasília, vamos falar aí exatamente, o TSE adiou, ficou para a semana que vem, o julgamento do Agripino Maia. Quem é o Agripino Maia? É um parlamentar do Democratas. E faz tempo que ele está na mira aí, agora que vai ser julgado. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal deixou para a semana que vem a conclusão do julgamento sobre a abertura de inquérito contra o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. Caberá ao ministro Celso de Mello desempatar a votação, que ficou em 2-2 nessa terça-feira. A controvérsia que dividiu os ministros gira em torno da assinatura do acordo de colaboração que deu origem à denúncia da Procuradoria-Geral da República. A delação foi assinada pelo ex-subprocurador Marcelo Niver. Para o ministro Antônio Dias Toffoli, a assinatura teria de ser a do então procurador-geral Rodrigo Janot, porque envolvia uma autoridade com foro no Supremo. Eu não posso delegar a homologação de um acordo ao meu juiz instrutor. Eu posso delegar a ele realizar a audiência nos termos da lei de colaboração, mas nós não podemos delegar a homologação.
O acordo de colaboração é um negócio jurídico e pressupõe todos os pressupostos de existência, validade e de eficácia. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, avaliou que não existe problema, porque a delação só é homologada mais tarde por um ministro do Supremo. A colaboração premiada é uma mera proposta que será depois examinada pelo juiz ao final, quando ele proferir a sentença, e essa proposta do Ministério Público, que tem o beneplácito do colaborador, não tem nenhum efeito vinculante para o Poder Judiciário. A delação em questão foi feita em 2014 no âmbito da Operação Sinal Fechado. A partir do depoimento, a Procuradoria-Geral da República concluiu que o senador José Agripino Maia cometeu os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. A corrupção teria ocorrido durante o processo de contratação de uma empresa para fazer inspeção de veículos no Rio Grande do Norte. A lavagem de dinheiro seria por meio de pagamentos de propinas relacionadas ao contrato na forma de doações para a campanha de José Agripino para o Senado em 2010. E o uso de documento falso na prestação de contas eleitorais. Os crimes atribuídos ao parlamentar prescrevem este ano. A PGR também denunciou Rosalba Ciarline, do Democratas. Na época, ela concorria ao governo do Estado. Os ministros da segunda turma rejeitaram a abertura de inquérito contra Rosalba. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 12h04. Obrigado ao Leonardo Coelho, também acessando a nossa página, e demais amigos aí que estão conosco. O juiz federal Renato Borelli, da 20ª Vara do Distrito Federal, suspendeu liminarmente portaria do governo Temer, que transfere 203 milhões de reais da área social para custear a publicidade do Planalto, tirando da área social para gastar com propaganda. A ação foi ajuizada por deputados federais do PSOL. Para os parlamentares, a portaria assinada pelo ato do Ministério do Planejamento representa lesivo ao patrimônio, uma vez que o Brasil está em plena crise econômica sob os efeitos da aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, que congela por 20 anos despesas primárias. É mais ou menos como está aqui em Avaré, né? De repente, tem tantas prioridades e preferem gastar com coisas supérfluas. A Voz do Vale trazendo aqui que o Ministério Público pede a absolvição de 9 pessoas que haviam sido denunciadas no caso Grelinha, o famoso caso Grelinha, divulgou aí, por meio da 5ª Promotoria de Justiça, foi pedida a absolvição de 9 pessoas que haviam sido denunciadas no maior caso de corrupção da Prefeitura de Avaré. Um episódio que ocorreu entre os anos 2009 e 2012, caso Grelinha. O parecer foi emitido no último dia 23 de maio pela promotora de justiça Giovana Marinato Godoy. Na verdade, 9 pessoas foram absolvidas, né? Mas, se não me engano, 13, né? 13 serão condenadas, inclusive com penas de 25, 24, 25 anos, aí, segundo informações. A empresa de Mogi Guaçu venceu licitação para a exploração da 50ª EMAPA, chama-se Samor Promoções Artísticas. Foi a vencedora da concorrência pública, isso foi no dia 28 de maio. A Samor será responsável pelo fornecimento de estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, etc. Né? Mas os shows serão contratados pela Prefeitura. Para organizar o evento, a Samor repassará à Prefeitura cerca de R$500 mil. Segundo o edital, o lance mínimo era de 435 mil e conseguiu-se R$500 mil. E parece que apenas essa empresa participou, e uma outra empresa que participaria teria pedido adiamento em razão da greve dos caminhoneiros, mas acabou não sendo atendida. Campeonato da BQM, segundo matérias que eu vi no Face, nas redes sociais, aí, será realmente transferido para Londrina. A BQM não quis arriscar aí fazer a prova aqui, já que estavam 2 provas proibidas, a de laço curto e do duplo laço. Então, eles resolveram fazer em Londrina, porque lá o Ministério Público não estaria com a mesma disposição de proibir essas festas que, em tese, causam maus tratos a animais. Tá? Então,
E, na verdade, é uma decisão da PQM, né? Não tem nada a ver com outras coisas aqui, na verdade, é em razão da decisão judicial do doutor Edson aqui de Avaré. Então, é velha história, tem decisão, a liminar está valendo, não foi cassada, cumpra-se a decisão. Então, essa é a razão que a BQM resolveu ir para Londrina. São exatamente 12 horas e 7 minutos. Vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Em evento esvaziado e sem a presença de nenhum pré-candidato ao Palácio Planalto, lideranças do PSDB, PPS, PSD e MDB lançaram ontem manifesto defendendo a união dos partidos de centro nas eleições presidenciais. Dos 19 políticos presentes, a maioria, 13, eram do PSDB, legenda que tem no ex-governador paulista Geraldo Alckmin, o presidenciável. Portanto, não tem nenhum pré-candidato que estava presente. Então, tá difícil unir o pessoal, hein, Tonelli? Portanto, preocupados aí com a viabilidade desses candidatos. Mega Sena sorteia hoje 5,5 milhões de reais. Esse é o prêmio da Mega Sena de hoje, concurso 2047, às 20 horas do horário de Brasília. E os jogos podem ser feitos até 1 hora antes do sorteio. A aposta mínima é de R$ 3,50. Faz tanto tempo que eu não jogo que quando eu joguei acho que era R$ 2,00. Agora é R$ 3,50 a aposta mínima. Minas Gerais sob chamas, facção criminosa estaria por trás desses acontecimentos. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, confirmou nesta terça-feira que os ataques contra mais de 50 ônibus no estado partiram de uma facção criminosa com atuação nacional. Os incêndios tiveram início na madrugada de segunda-feira e foram registrados em pelo menos 26 municípios. Durante o fim de semana, 3 veículos foram atacados no Rio Grande do Norte, em ação atribuída à facção. Os atentados seriam um protesto contra as condições do sistema penitenciário, como reconheceu o governador Pimentel. Está caracterizado que foi mesmo obra de uma facção criminosa que atua no Brasil inteiro e que, nesse momento, concentrou sua atuação em Minas Gerais. Nós estamos pagando o preço dos nossos presídios, do nosso sistema prisional, ser mais rigoroso do que a média brasileira, ou seja, cumprir a lei. Aqui nós não afrouxamos o sistema carcerário para esse ou para aquele, para a organização criminosa nenhuma. E por conta disso, nós estamos sofrendo ameaças e sendo atacados. Os ataques ocorreram principalmente no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais, em cidades como Passos, Uberaba e Uberlândia. Em muitos casos, os bandidos pediram que os ocupantes descessem dos coletivos e então lançaram fogo aos veículos. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, 47 pessoas já foram presas. Já a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte informou que investiga a autoria dos atos no estado. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Coxten. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 12 horas e 11 minutos. Zucoloto pediu 5 milhões em troca de proteção. É o que diz aqui essa matéria do Conversa Afiada. O advogado Rodrigo Tacla Duran, que atuou como consultor da Odebrecht, voltou a afirmar que os sistemas eletrônicos Drowsys e MyWebDay, utilizado pela Odebrecht para gerenciar o pagamento de propinas, teriam sido adulterados de modo a produzir provas para incriminar figuras que estariam no alvo de procuradores da Lava Jato em Curitiba. Em audiência na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, realizada ontem, Tacla Duran também destacou as negativas da Lava Jato em ouvi-los sobre esses indícios de fraude, exatamente aí do que ele vinha relatando, né? Também está dizendo aqui a recusa de Moro e da Força Tarefa de Curitiba em ouvir as explicações de Tacla Duran se deve, segundo ele, ao fato dele não ter assinado acordo de relação premiada com a Lava Jato, que teria condições, entre aspas, melhoradas após a negociação realizada pelo advogado Carlos Zucoloto, ex-sócio da esposa do magistrado Rosângela Wolff Moro,
e padrinho de casamento do casal. Zucoloto disse que Tacla Duran, nessa audiência, propôs que lhe desse 5 milhões de dólares em troca de uma proteção na Lava Jato. Tacla Duran comentou ter conhecimento sobre outros advogados que também venderam proteção contra acusados, o que configuraria um modus operandi da Força Tarefa. Perguntado pelo deputado Vladimir Damur se as manipulações das planilhas extraídas dos sistemas eletrônicos teriam sido adulterados em outros inquéritos, Tacla Duran afirmou ter conhecimento de outras manipulações semelhantes que são tidos como extratos bancários. E também colocou, é impressionante que essas informações tão sérias, né, que comprometem a lisura do trabalho da Lava Jato, simplesmente não tiveram nenhuma repercussão na grande mídia. O Jornal Nacional não publicou, o site UOL não publicou, e outras televisões também e emissoras não falaram nada do depoimento de Tacla Duran. Tacla Duran disse que foi ouvido aí em cerca de 6 países, só o Brasil não quer ouvi-lo sobre essas denúncias. Complicado, né? E foi realmente uma audiência importante, colocando aí várias interrogações sobre a ação dos membros lá da República de Curitiba. E vamos a mais informações. Vamos falar um pouquinho de saúde? Mês de julho, mês de queimaduras. Vamos lá. Neste dia 6 de junho é comemorado no Brasil o Dia de Luta contra as Queimaduras. A data se propõe a alertar a sociedade sobre os riscos de queimaduras, em especial as provocadas por fogueiras, bombinhas e fogos de artifício, neste período de festas juninas. Estimativa da Sociedade Brasileira de Queimaduras é de que pelo menos 1 milhão de acidentes desse tipo aconteçam por ano no Brasil, sendo 300 mil em crianças. O médico Yusuf Alimed Júnior, presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a FEOESP, explica as diferenças das queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. O que classifica a queimadura é a profundidade da lesão. As de 1º grau deixam o local bem vermelho. É a menos grave, mas é a que mais provoca dor e incômodo. As de 2º grau atingem uma camada mais profunda da pele, provocam bolhas e precisam ser avaliadas por um médico. Já as queimaduras de 3º grau, que são as mais graves, podem atingir, além da pele, músculos, gorduras e até mesmo os ossos. Para evitar queimaduras, é importante tomar alguns cuidados. Quem estiver cozinhando precisa direcionar o cabo das panelas sempre para a área interna do fogão. Nunca manipule álcool, querosene, gasolina, outros líquidos inflamáveis perto do fogo e guarde esses produtos longe do alcance das crianças. Dê preferência a fogueiras pequenas e seguras. Só as acenda se estiverem longe de matas, depósitos de papel, produtos inflamáveis e ventanias. Em caso de acidente, o Dr. Yusuf alerta o que deve ser feito. Em caso de queimadura, enxague a área afetada com água corrente. Não aplique nenhum produto no local e procure, lógico, rapidamente um atendimento médico especializado para que seja aplicado a melhor medida terapêutica para o caso. É importante lembrar também que soltar balão é crime no Brasil. Essa atividade causa muitos incêndios nesse período do ano. Agência Rádio Web de São Paulo, Lemo Falck. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 12 horas e 16 minutos, essa é a Cidadania, os 60 minutos aqui pelo 104.9 e também pelas redes sociais aí, a notícia por inteiro você tem com credibilidade, né? Você tem aqui na Cidadania FM. Eu vi uma matéria muito interessante ontem no Jornal do Estado de São Paulo sobre a questão dos plásticos, né? Um desafio do século, o que fazer do plástico. Quando você toma um copo de água, copo de plástico com água, você já joga fora esse plástico. Esse plástico vai para a natureza e vai demorar 450, 500 anos para ser degradado. Então, essa matéria mostra exatamente o caminho que uma garrafa de plástico, um copo de plástico, quando é jogado na natureza, o que ele percorre. Por exemplo, você joga, deixa no lixo, né? Do lixo, uma chuva, um vendaval, carrega essa garrafa
para um rio ou córrego urbano. Essa garrafa pode chegar até o mar. No mar, dependendo das marés e das correntes, ela pode encalhar na praia ou ser arrastada para longe. Boiando em alto mar, a garrafa é lentamente decomposta pelos raios solares e pela força das ondas. O plástico da garrafa ou do copo, né, é quebrado em partes cada vez menores, até mesmo microscópicas, conhecidas como microplástico. Esse microplástico se mistura ao plâncton marinho e entra na cadeia alimentar oceânica, sendo ingerido por peixes, moluscos e outros. Os pedaços maiores são inseridos por tartarugas, baleias, são ingeridos, melhor dizendo, por tartarugas, baleias e outros animais marinhos, e assim por diante, né? E pode contaminar por aditivos químicos também e outros poluentes associados ao plástico. Esses contaminantes podem chegar ao homem pela alimentação. Os alimentos na saúde humana estão sob estudo para ver se podem chegar a esse grau de contaminação. O processo completo de degradação do plástico pode demorar até 450, 500 anos. E grande parte do plástico permanece no ambiente por centenas de anos e acaba afundando para o leito marinho. Então, isso é mais ou menos a sequência do plástico. Então, hoje a tocinha está meio brava aí. Algumas dicas para você ajudar um pouquinho. Quando você toma café e água, o mais fácil é pegar um plástico, né? Mas não é o melhor. Basta manter uma caneca ou garrafa na mesa do escritório ou dentro da bolsa. Quando vai utilizar canudinho de plástico, tome direto do copo e não use canudinho. Mas se precisar mesmo do canudinho, procure usar um de papel que, apesar de descartável, dissolve mais facilmente no ambiente. Ou ter o próprio canudo reutilizável. Existem algumas opções aí pela internet. E que tal também levar os próprios potes para comprar frios, produtos agradáveis, né? A garganta sumiu, viu, Tonelli? Vamos a mais uma notícia, então. Terno e sapatos brancos, gravata e chapéu. Era assim que o cantor e compositor Moreira da Silva gostava de se apresentar. E Delfina! O que Também conhecido como Kid Moringueira, o sambista era só sucesso. No morro, na Lapa, no rádio e na televisão. Mas no dia 6 de junho de 2000, o malandro foi para o céu. A morte de Moreira da Silva foi destaque nos principais jornais e telejornais do país. Na subida do morro me contaram. A Misadinha, como gostava de chamar todo mundo, nasceu no Rio de Janeiro. Sua mãe era cozinheira. Seu pai tocava trombone na banda da Polícia Militar, mas morreu cedo. E o menino de 11 anos, que nasceu no dia da mentira e foi criado no morro, deixou a escola para trabalhar. Passou por fábricas, tecelagens, dirigiu táxi e ambulância. Foi croupier em cassino. Mas era na boemia o seu lugar. De amizade em amizade, aos 29 anos, se tornou cantor. Sua carreira caminhou. Primeiro na Odeon gravou 2 pontos de macumba, Ererê e Rei da Umbanda. Depois gravou mais 2 discos, 10, 50 e ultrapassou os 100. O sambista integrou o conjunto Nó em Pingo d'Água. Na década de 1990 foi enredo de escola de samba e também virou personagem do livro de Alexandre Augusto Moreira da Silva, O Último dos Malandros. Mas era orgulhoso, não pedia nada a ninguém. Quem tem 2 braços tem que trabalhar, não roubar, nem matar. E foi aí que surgiu, em 1935, o grande sucesso Implorar. Moreira ganhou notoriedade pelos sambas de break, se tornou o maior nome do gênero musical. Os anos 1930 e 1940 foram importantes para sua carreira no rádio. Na TV, manteve o sucesso interpretando Kid Moringueira. Há quem diga que foi um misto de herói e malandro. Começa um filme com um garoto me entregando um telegrama. Moreira da Silva também era poliglota. De Araque. Dançai, mademoiselle, dançai.
A misadinha não bebia nem fumava, mas convivia com os malandros, mais malandros da época. Bezerra, de Pró e Moreira se tornaram comparsas. Malandro que é malandro não morre nunca. E foi esse tipo de malandro que Moreira fez questão de ser. Não tem Barbarote, minha carreira vem quase domingo. Eu sou Mano Bezerra, Moreira da Silva de Glória. História hoje. Pesquisa e texto, Leia Santos. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Carmen Lúcia. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Vamos só voltar uma questão do plástico aqui, só para dar um dado que eu acho importante. 1 milhão de garrafas plásticas são vendidas por minuto no mundo. Já pensou? 1 milhão de garrafas plásticas são vendidas por minuto no mundo. Cerca de 20 mil a cada segundo. Impressionante. Vamos fazendo essa parte, utilizando menos plásticos, mais copos de vidro, canecas de porcelana, etc, etc. Né? Contribuindo um pouquinho, uma gotinha d'água nesse oceano. Eu vi uma matéria muito interessante da BBC Brasil, que nós vamos oportunamente mostrar no programa de saúde, exatamente uma matéria, um jornalismo muito legal que eles fazem, investigativo, mostrando aí por dentro de uma clínica secreta de aborto, no WhatsApp exclusivo. Olha só, hein? Então vamos dar uma lidinha, uma matéria bastante longa, que nós vamos mostrar oportunamente. E com relação ao assunto ferrovias, que nós vamos mostrar no final do programa, hoje não vai dar tempo, depois eu programo novamente. Ministro admite que desconto de 46 centavos no diesel não é imediato para enganar os caminhoneiros, Detoné. Posto terá de provar desconto com nota fiscal, define governo. Rodrigo Maia diz que o Planalto não articula pautas na Câmara. O presidente da Câmara, que é pré-candidato, apontou desorganização da base. Está na hora de fechar as portas do governo Temer, né? Desse jeito está difícil. Até os aliados estão reclamando. A Advocacia Geral da União cobra mais empresas e multa chega a 846 milhões de reais por obstrução de rodovias durante a greve. O governo apresentou no STF nova relação de 46 transportadoras. Temer espera a terceira denúncia, mas crê que deputados não votarão o caso dos postos. Está na hora de votar e deixar investigar. 2 ônibus são incendiados na Grande EBH em 4º dia de ataques. Polícia pede prisão de suspeito de matar caminhoneiro com pedrada. São notícias que estão aí na primeira página do site UOL. Rubens César defende o PP só para favelas pequenas e médias. Ele é pré-candidato no Rio. Tem também as notícias esportivas. E terror com o Major este ano vai do erotismo à sessão da tarde. Uma matéria aí do site UOL que não tem muito a ver. Não, mensagem entre investigados indicam propina por registro sindical, aponta a Polícia Federal. Preços de remédios variam quase 900% em São Paulo. É uma pesquisa do PROCON constatando que genéricos são quase 60% mais baratos. Nem sempre, mas quase, né? Conta de energia deve subir 25,7% em um ano. São notícias do dia aí para vocês. Abraço a Sônia Versignasse, que também acessou nossa página, e eu vou deixar estas seguintes notícias. Partidos se reúnem para discutir a questão das fake news. 10 partidos se reuniram com o TSE. A separação de migrantes, pessoas que são migrantes, às vezes separa pai de filho e tudo mais. Isso é uma violência contra as pessoas. E também a violência no campo. A maior parte dos assassinatos no campo são resultados de verdadeiros massacres. Uma boa tarde a todos. Amanhã voltamos com 60 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral e 10 partidos políticos assinaram nesta terça-feira um termo de compromisso contra a disseminação das notícias falsas, as chamadas fake news, durante as eleições deste ano. A velocidade com que se espalham as fake news pelas redes sociais tem preocupado diversos partidos e candidatos, especialmente aqueles mais bem colocados na disputa. Para o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, é essencial ter o compromisso e empenho dos partidos para deter e reduzir o impacto das fake news nas eleições deste ano.
porque colaboram por patriotismo, colaboram por amor ao Brasil e são coadjuvantes do TSE, nós deveríamos também ter como colaboradores não só a imprensa, mas também os partidos políticos, que se juntem a nós para que não tenhamos a nossa democracia e muitos qualquer dúvida, que nós sabemos que nessas eleições brasileiras o mundo está voltado para nós. Um abraço a todo mundo. Voltamos amanhã, hein, pessoal? Vamos desligar aqui o nosso Face. Até mais.